tê-lo aqui no canal da Minha Consagração hoje para podermos meditar mais uma vez na Palavra de Deus. Que texto ou que tema teremos hoje para a nossa análise? Um tema muito interessante e que por vezes gera alguma confusão na cabeça de alguns de nós porque não aprendemos as coisas deste modo e porque não é o que tradicionalmente ocorre. Mas vamos ver o que a Palavra de Deus nos diz esta semana sobre o batismo. Para percebermos melhor aquilo que Deus nos quer transmitir, vamos orar. Querido Pai que estás nos céus, graças te damos pela bênção e a oportunidade que nos concedes de estudarmos a Tua Palavra. Obrigado, Senhor, porque em cada detalhe e pormenor da nossa vida Tu pensaste e planeaste, inclusive na forma como podemos sinalizar o compromisso que assumimos contigo. Ajuda-nos a entender verdadeiramente e da forma que Tu idealizaste um tema tão importante como é o do batismo. Ajuda-nos também a marcarmos e a decidirmos desde hoje entregarmos a nossa vida a Ti e desse modo prepararmos cada vez mais para podermos viver contigo eternamente. Obrigada em nome de Jesus. Amém. O batismo será indispensável para a salvação? De que forma é que Jesus foi batizado por João? Nós sabemos que Jesus, ao viver nesta terra, ele deu o exemplo e mostrou que era possível viver da forma que ele tinha designado para cada um dos seres humanos que ele havia criado. Deu-nos o exemplo também sobre o batismo, ele próprio foi batizado. E vamos ver de que forma é que Cristo foi batizado por João. Vamos então pegar nas nossas Bíblias, a nossa ferramenta de estudo, e abrir em Marcos, no capítulo 1, nos versos 9 e 10. E diz-nos assim: Naqueles dias veio Jesus de Nazaré da Galileia e foi batizado por João no Jordão. E logo que saiu da água, Jesus viu os céus se abrirem e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Ora, de que forma foi Jesus batizado? Vemos aqui que ele foi batizado por João no Rio Jordão e que saiu da água. Se Jesus saiu da água, é porque estava dentro dela. Ele teve que ser imerso na mesma. Uma forma um bocadinho diferente daquela que muitos de nós estamos habituados a ver o batismo. Vamos ver também quem mandou batizar Jesus. Então vamos continuar aqui no nosso estudo em Mateus, no capítulo 28 e nos versos 18 a 20, que nos diz: E aproximando Jesus falou-lhes: Toda a autoridade me foi concedida no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-lhes a obedecer a todas as coisas que vos ordenei, e eu estou convosco todos os dias até o final dos tempos. Quem mandou batizar? O próprio Jesus, em representação do seu Pai, foi quem deixou a ordem que as pessoas deveriam ser batizadas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, bem como obedecer a tudo, a todas as coisas que Ele nos ordenou. E qual será a forma correta de batizar? Já tocámos levemente neste assunto quando estávamos a falar do batismo de Jesus, mas vamos ler mais um texto bíblico em Mateus 3, 13 a 16, que volta a abordar justamente a forma como o nosso exemplo, que é Jesus, foi batizado. E diz-nos assim: Então Jesus foi da Galileia para o Jordão para ser batizado por João. Mas João tentou impedi-lo, dizendo: Tu vens a mim? Eu é que preciso ser batizado por ti. E Jesus respondeu-lhe: Deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então João consentiu. Depois de batizado, Jesus saiu logo da água e viu o céu se abrir e o Espírito de Deus descer como uma pomba vindo sobre ele. Ora, diz-nos que depois de batizado, Jesus saiu da água, ou seja, ele teve que ser imerso na água. Não apenas com algumas gotinhas de água na cabeça, como por vezes vemos, mas não é um mergulho, porque de facto não estamos a falar aqui de uma ida à praia ou de uma ida ao rio, mas o corpo tem que ser inteiramente submerso na água e retirado. Daqui mostra-nos que Jesus também saiu da água. E
E será que o batismo é indispensável para nos salvarmos? Vamos ver o que nos diz Marcos 16:16. Há quem diga que não, que basta amarmos a Deus, aceitarmos a Deus, mas o batismo é um formalismo que não tem grande importância. O que nos diz Marcos 16:16? E o texto diz-nos: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Vemos assim que o batismo não é um mero formalismo, é algo bastante importante que Deus nos deixou designado, que não basta crer, devemos ser batizados para sermos salvos. No final do seu ministério, Jesus ordenou aos discípulos algo que lemos há pouco e que nos diz: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Foi a grande comissão que ele deixou aos seus discípulos e a todos os que seriam seus discípulos nas eras vindouras. Nessa comissão, Jesus deixou bem claro que ele desejava que fossem batizados todos aqueles que quisessem tomar parte da sua igreja e do seu reino espiritual. À medida que o Espírito Santo, valendo-se do ministério dos discípulos, trouxesse pessoas arrependidas para aceitarem Jesus como o seu Salvador, elas deveriam também ser batizadas em nome do Deus triuno. O seu batismo iria mostrar a todos aqueles que quisessem ver que elas estariam na disposição de terem ingressado num relacionamento pessoal com Cristo e que se iriam comprometer a viver em harmonia com os princípios do seu reino da graça. E Cristo concluiu a sua ordem de batizar, assegurando que ele iria estar connosco todos os dias até à consumação dos séculos. Depois da ascensão de Cristo, os apóstolos proclamaram a necessidade e urgência do batismo e, em resposta, multidões foram batizadas. Vemos isso claramente no livro de Atos dos Apóstolos, no Novo Testamento, e de que forma foi constituída a Igreja do Novo Testamento. Aceitaram a autoridade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Todos vós que tendes sede, vinde às águas, e quem já se sente perdido, vinde tomar e beber, e inclinem seus ouvidos, e vossa alma viverá. Quem estiver com sede, vinde às águas, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai o seu nome enquanto perto ele está. Deixe o ímpio seu caminho, deixe o homem seus pensamentos maus e volte pro Senhor. Todos vós que tendes sede, vinde às águas, e quem já se sente perdido, vinde tomar e beber, e
invocai o seu nome, enquanto perto ele está. Deixe o ímpio seu caminho, deixe o homem seus pensamentos maus e volte pro Senhor. Todos vós que tendes sede, vinde às águas, e quem já